Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado, a nossa convidada, amigo e amiga, irmão e irmã, que faz parte do corpo de Cristo. Nós aprendemos juntos e juntas a respeito da palavra de Deus e como é a nossa vida na perspectiva cristã. Antes de estudarmos a palavra, eu quero orar com você. Vamos pedir a iluminação do Santo Espírito. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença, cremos na força do Teu Espírito, cremos que o Senhor é quem nos capacita para estudarmos, pensarmos e refletirmos à luz da Sua palavra. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa que participa e nos ajude a sermos igreja atuante nos nossos contextos. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da nossa aula, a aula de hoje, uma visão cristã do mundo. Tema da nossa aula, uma visão cristã do mundo. Quando eu falo mundo aqui, é a formação do planeta, a criação da terra, dos seres, inclusive do ser humano. É isso que nós vamos abordar e explorar um pouco essa perspectiva, o quanto ela é relevante para nós. Eu quero te desafiar a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler todo esse capítulo e os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde, manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas, e deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus também: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. E disse também Deus: produz a terra os seres viventes,
conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse o Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha esse domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Bem, nós estamos aqui diante da perspectiva ou da narrativa da criação. E hoje nós queremos falar dessa visão de um Deus que criou todas as coisas. Essa é a visão do servo e da serva de Deus, né? Foi Deus quem criou todo o universo, criou todas as criaturas, a natureza, criou também os seres, criou todas as galáxias. Foi Deus quem fez tudo. E a teologia cristã desenvolveu um pensamento que tem por um nome que a gente está acostumado a ouvir, ou se você ainda não ouviu, o seguinte termo, né? Cosmovisão. Cosmos quer dizer mundo e universo. E visão é a perspectiva, um olhar de uma realidade, o meu ponto de vista. Então seria, portanto, cosmovisão cristã é o ponto de vista, como o cristão ou a cristã vê a criação de Deus, como ele vê esse mundo, como ele vê as vidas, né, as vidas das pessoas, dos demais seres. Portanto, temos cosmovisão, a visão de uma realidade do mundo, de vida e de morte, né? E nessa perspectiva cristã nós vamos abordar. E assim, dentro dessa cosmovisão, ou desse olhar cristão para o planeta e para todo o universo, eu queria destacar 3 pontos dessa visão cristã, desse olhar cristão ou dessa cosmovisão. Primeiro ponto é a criação. O mundo, incluindo nós, os seres humanos, e os demais seres, foi criado por um único Deus. Por esse motivo, a matéria, ou seja, a essência, é boa. Os seres humanos, como nós vimos aqui no texto, eles foram criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Por isso, os seres humanos são, sim, uma criatura perfeita, nós somos. A natureza, né, como é bela, tudo foi criado por Deus. E o segundo ponto dessa perspectiva, desse olhar cristão, é em relação à queda, né? Tudo era perfeito, porém, o ser humano, contaminado pelo pecado, ele caiu, né? Ele conheceu o que então nós temos como pecado. E assim, o mal está presente em nós, no ser humano e em toda a criação, né? A gente vê quantos sofrimentos nós vivenciamos por conta do mal presente no mundo. Então, tudo foi criado por Deus, perfeito, como diz o versículo 31 que nós lemos, e viu Deus
que tudo quanto fizera, eis que era muito bom, porém o ser humano pecou e o mal hoje está presente no mundo. Nós não negamos que o ser humano tem sim a sua maldade, né? Nós temos em nós o pecado, isso nos torna pessoas conscientes de que precisamos mesmo de Deus. E aí o terceiro ponto dessa visão cristã é a redenção. O ser humano foi criado perfeito, mas caiu em pecado, e aí nós temos um Deus que se revela em Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós para nos salvar, né? Sendo assim, o mal nunca terá a última palavra. Eu quero destacar uma frase do então educador, filósofo e teólogo Leonardo Boff, quando ele diz o seguinte, ele fala: e Deus o ressuscitou, ou seja, Deus ressuscitou a Cristo, para mostrar que a dor, mesmo misteriosa, não escreve o último capítulo da história, mas a vida em seu esplendor. Então está aí, né? Essa perspectiva da criação perfeita, o pecado, a redenção, e aí sim, a partir dessa redenção de Cristo, dor, ainda que nós não compreendemos, os problemas da vida, eles são difíceis de nós entendermos, mas eles nunca serão, dor e sofrimento nunca serão as últimas palavras. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Você acha que a fé, né, a fé cristã, essa que nós estamos falando, ela contrapõe a ciência? Ou melhor, será que elas podem andar juntas? Conte-nos um pouco desse conflito que existe na sua vida, dentro do seu contexto de vida, né? Pense aí, né? Quantas vezes você já se viu confuso com essa questão? Poxa, acabamos de ver a narrativa aí da criação, aí de repente vem a ciência e fala de outras possibilidades, né? Isso é muito comum com os nossos jovens, quando entram na universidade ou mesmo na escola, e lhes são apresentadas outras formas. E aqui eu quero entrar já então, né, diante dessa pergunta, se fé e razão podem caminhar juntas, se isso já foi motivo de conflito na sua vida, eu quero entrar no primeiro ponto da nossa conversa. O que nós devemos procurar nos primeiros capítulos de Gênesis, né? É preciso muito cuidado, né? O que nós devemos procurar nos primeiros capítulos de Gênesis. Existe uma teoria e que muito tempo confrontou com a fé, né? E aí vale nós pensarmos, que é a teoria da evolução criada por Charles Darwin, 1859. Darwin dizia que os seres eles foram evoluindo, né? Que não, ou que eles continuam evoluindo, as espécies vão se modificando. E aí gera em nós, né, um conflito. Quando você estava na sala de aula, o professor falava dessa teoria da evolução, fala, poxa, mas não é assim que está escrito na Bíblia. E aí muitos alunos tiveram seus conflitos com seus professores, ou se você ainda não teve, você vai se deparar com outras ideias, e aí como fica a sua vida diante disso, né? Então nós queremos pensar nessa porção, né? O que a palavra de Deus nos ensina dentro desse histórico, né? Vale nós pensarmos, né, que a polêmica com a teoria de Darwin surgiu no século XX nos Estados Unidos, a partir de um movimento conservador ou chamado também de fundamentalismo. Esse movimento entende que o que está escrito na Bíblia deve ser interpretado ipsis literis, né, conforme a letra da sua escrita. Vale lembrar também, para nós pensarmos nessa caminhada, né, entre fé e razão, que Gênesis foi escrito muito antes de Darwin, né? Sua teoria nem foi pensada, né? Gênesis foi muito antes de Darwin. Portanto, o texto bíblico, ele precisa, ou melhor, ele não pode ser visto por nós como um texto para contrapor uma teoria de um cientista. Também é importante nós pensarmos que a Bíblia não tem preocupação em dar respostas científicas para as pessoas, né? A Bíblia foi um texto escrito muito depois, né? Ela era
Eram histórias contadas de pais para filhos, né? Eram de maneira hereditária, um ia contando para o outro, o pai para o filho para outra geração. E muitos anos depois é que se existiu a escrita, né? E esse é um dos grandes conflitos que nós temos nessa perspectiva, ou nesse olhar, ou nessa cosmovisão cristã. Por isso eu quero pensar com você, né? O que esse texto aqui tem para nós? Se ele não é um texto científico, ele não está querendo explicar para o biólogo, para o cientista, para o pesquisador, como o mundo foi criado, qual é a intenção, então? Para que ele serve como parâmetro para nós? Ora, naquele tempo, quando o Gênesis foi escrito, existiam as religiões politeístas. Os povos acreditavam em vários deuses. E a grande diferença que o povo, o hebreu e Israel, passa a falar de um Deus único, Deus Yahvé. Então a intenção do texto de Gênesis aqui é dizer que tudo, né, todas as coisas foram criadas por um único e verdadeiro Deus, que é o Deus Yahvé. O Deus que criou o ser humano e criou esse ser humano para cuidar e zelar do planeta e dos demais seres. Está aí a grande lição que esse capítulo 1 tem para nós, né? Quando ele diz aqui, dominai a terra, é no sentido de redenção, de cuidado, de zelo com aquilo. Esse é o nosso compromisso, cuidar da nossa vida e também dos demais seres. Então, nós entramos já no segundo ponto da nossa conversa. A mensagem desses primeiros 2 capítulos de Gênesis. A Bíblia não é um livro de ciência e sua interpretação pode conter algum equívoco se eu for buscar nela aquilo que ela não quer dizer, né? Aí eu vou fazer algo que os exegetas, os biblistas dizem, que é forçar o texto. Preciso tomar cuidado com isso. Então nós precisamos cuidado em não querer extrair da Bíblia o que ela não vai oferecer para você, né? Ela não vai trazer aqui base científica para você defender uma tese de como foi a criação numa perspectiva da física ou da biologia. Não, ela não vai fazer isso. E é bom a gente pensar, né? O mundo e tudo o que nele foi criado foi feito por Deus. Portanto, ao Senhor pertence a terra e todos os seres. Isso o Gênesis também deixa muito claro. Também, se você ler lá Salmo 24, versículos 1 e 2, vai poder também comprovar que o salmista também buscou aqui no livro de Gênesis a sua inspiração. Outro ponto, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. A palavra hebraica Adam, né, que dá Adão, ou que dá origem ao nome próprio de Adão, significa literalmente ser humano. Então, o ser humano, ou seja, o homem e a mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo o que Deus criou, como nós vimos no versículo 31 do capítulo 1, era muito bom, né? Ou é muito bom. Aí o problema foi o pecado, né? Quero com você ler mais o versículo 28 do capítulo 1. Diz assim: E Deus abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja. Esse sujeitai-a e esse dominai é para nós essa perspectiva do cuidado. Nós devemos cuidar da terra e de todos os seres. Bem, o que então nós devemos fazer a partir do que nós aprendemos no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2? O que nós devemos fazer? E aqui o terceiro e último ponto que eu quero conversar com você. Os desafios do Gênesis 1 e 2, né, os primeiros capítulos, para a nossa caminhada. Nós devemos nos preocupar com aquilo que também é material, né? Infelizmente, durante muito tempo, a fé cristã cuidou apenas da alma das pessoas, né? Cuida do espírito, da alma, e nós nos esquecemos de cuidar do que é substancial, daquilo que nós vemos, né? Dos animaizinhos, das plantinhas, e também dos nossos irmãos e irmãs. Essa é uma perspectiva que Gênesis 1 e 2 nos deixa, né? A visão cristã é de cuidado, é sempre de cuidar dos seres humanos e também dos demais seres e da natureza. A missão da igreja inclui também o zelo para com toda a criação.
zelo para com os mais novos, com os idosos, com os adultos, com as crianças, com os animais, com as plantas. Uma frase que nem sei o autor, mas eu achei interessante, coloquei para nós pensarmos. Ninguém vale pelo que sabe, mas vale pelo que faz com aquilo que sabe. Ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. Então está aí, né? Nós aprendemos hoje que o nosso desafio é cuidar. Agora cabe a nós, igreja, cuidarmos. Um importante também estudioso, William Hendrickson, ele diz que Gênesis relata a criação do universo, né? E depois, se você for olhar, nós temos toda a caminhada contando a história desse povo que caiu e de um Deus que a todo tempo quis a redenção, até o ponto de morrer na cruz para nos salvar. E depois você vê no livro do Apocalipse a descrição de um novo céu e uma nova terra. A esperança, né, de que tudo que foi criado muito bom, um dia vai ser renovado pelo nosso Deus. Esse é o nosso desafio, né, que possamos ser mais conscientes e responsáveis com a criação do Senhor. Para concluir, a visão cristã do mundo nos ensina que Deus criou todas as coisas. Um único Deus criou todas as coisas. Gênesis tinha como principal objetivo apresentar esse Deus criador numa cultura politeísta, que acreditava em vários deuses. Portanto, Gênesis mostra que Deus é o Senhor sobre todos e sobre tudo. Sabemos, então, que os seres humanos foram criados por um Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, a nós cabe cuidarmos de tudo aquilo que Deus criou. Essa é a função da igreja, criar não apenas dos seres humanos, ou cuidar, melhor, não apenas dos seres humanos, mas de todos os demais seres. Eu agradeço a sua presença, espero que tenha sido algo relevante para a sua vida. Forte abraço e até a próxima.